Vou gravar então. Tá, então como é que vai chamar o vídeo? Sua avó tem que entender sua tese? Oh, no. A gente já discutiu isso várias vezes no nosso grupo de apoiadores. A gente ouve bastante correntemente essa discussão e agora voltou ao Twitter, né, Tati? Fale você, porque você frequenta o Twitter, eu não. Voltou a circular um post que é de algum tempo atrás, um tweet bem lacrador assim, que fala algo do tipo: se sua avó não entende a sua tese, não entende o seu trabalho acadêmico, se o seu porteiro, você consegue explicar para o seu porteiro a sua tese? Se você não faz isso, você é excludente, elitista. É uma coisa nesse tom, tá? Eu não achei o tweet original, eu só consegui acessar os milhares de comentários e a circulação disso, né? Mais uma na imensa lista de críticas e de desmonte do pensamento que está acontecendo no Brasil, né? Nesse caso, me parece que é uma esquerda meio fake, assim, sabe? Não acho que é uma esquerda fake, acho que é a esquerda lacradora. Ou, na verdade, eu acho que é o seguinte, eu acho que essa frase, falando de desmonte, a gente podia desmontar ela, né? Ela tem vários pedaços aí, várias camadas, né? Então, primeiro tem a camada que está falando, assim, da sua tese, da sua dissertação. O destinatário dessa frase são pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, são pessoas que estão na academia. Obviamente, eu, portanto, não é comigo, porque, né? Inclusive, estamos tratando em terapia, porque que eu nunca fiz um mestrado. Apesar de ser xingada de acadêmica, gosto muito quando vocês me xingam de uma coisa que para mim seria um elogio e nem é realidade, né? O outro lado é você tratar da inclusão da sua avó, ou também já vi essa frase com seu porteiro, entende a sua tese, né? Da inclusão no mundo acadêmico como uma pessoa leiga, como uma pessoa, digamos, que a gente vai tomar como escolaridade baixa, né? Porque se perguntarem para mim, a sua mãe entende a sua tese? A minha mãe, no caso, entenderia provavelmente a minha tese. Mas é porque minha mãe é acadêmica. Falar que a minha não. Mas a sua não, exatamente. A sua mãe não entende, não vai entender a sua dissertação de mestrado. É porque sua mãe é burra? Não. É porque sua dissertação de mestrado é muito, muito, muito elaborada? Não. Não, também. Então a gente tem essas duas linhas aí, né? Tem a linha de uma reivindicação pela inclusão, que é uma reivindicação legítima, mas que está distorcida em que essa inclusão tem que ser a partir do entendimento direto de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, que são coisas que é para ser elaborado mesmo. Né? Então vamos desmontar aí por esse lado. Primeiro, obviamente a gente adoraria que a educação no Brasil e no mundo fosse absolutamente universal e democrática e que todo mundo que quisesse tivesse a oportunidade de fazer não só uma graduação, mas como mestrado e doutorado. Isso não está em questão, certo? As cotas todas, tanto as cotas raciais quanto as cotas sociais, elas são para isso, né? São ações afirmativas de inclusão que estavam tendo resultados muito bons, com muita gente que em outro momento não teria condições de fazer mestrado, condições de fazer doutorado, nem graduação, estavam ingressando no ambiente da universidade, deixando ela mais plural. Isso é uma coisa. Isso significa que se você faz uma universidade, você está apto para entender qualquer tese, qualquer dissertação? Não, gente, não tem essa, né? Porque quando você mira nisso aí, primeiro você está partindo do pressuposto que uma boa tese, uma boa dissertação, ela tem que ser numa linguagem simples e que isso sempre é possível. E eu acho mais louco isso que Tati, que a gente estava conversando, é que isso ataca mais a área de humanas, né? Porque ninguém vai se meter a ler tese, dissertação de física e falar, você tem que entender física quântica. O seu porteiro entende física quântica, ninguém fala isso. Aliás, muitas coisas de filosofia, que é o meu curso de graduação, eu não entendo as teses de dissertação, de mestrado. Porque eu sou burra, é porque eu não estudo? Não, gente, é porque tem coisas que você precisa de referência, você precisa de muito mais estudo, às vezes você precisa aprofundar na especificidade da linguagem. Essa frase é uma frase burra. É uma frase que serve para desqualificar
os pesquisadores, para desqualificar a produção intelectual, para desqualificar as universidades, nesse caso, acusando-as de uma hipocrisia que não é verdadeira, né? De uma hipocrisia do tipo, você fala tanto de inclusão, etc., mas está aí este conhecimento todo encastelado, que é um termo que ultimamente os lacradores adoram usar. Eu acho que, primeiro de tudo, você falou uma parte importante, que é a produção acadêmica em qualquer área, a pesquisa científica, seja em humanas, em biológicas, em exatas, é pesquisa científica e, portanto, possui uma linguagem que lhe é característica. Não, e um arcabouço teórico que às vezes o que você não está entendendo não é a linguagem. Tem gente que escreve difícil, mas não é só acadêmico. O Moro também escreve difícil. É uma besta quadrada, né? Escrever difícil ou não é a questão, entendeu? Texto, a gente não está falando de texto que não precisaria ser rebuscado porque isso não tem só na academia, tem jornal também. Então, a primeira coisa é essa, é uma desqualificação da profissionalidade do pesquisador. Né? Aqui a gente não enxerga um pesquisador como um profissional que tem atribuições específicas, que é pesquisar e produzir textos a respeito, relatórios, enfim, de sua pesquisa. Você, quando usa uma frase dessa, você está, de alguma maneira, exigindo que um pesquisador, além de estudar, fazer os seus testes, fazer, enfim, seus estudos, escrever seus textos, etc., ele ainda faça um papel que é de outra coisa, que é de divulgador da sua pesquisa. Eu acho que alguns conseguem fazer isso, né, por várias formas, cursos de extensão, formação de professores, etc., em algumas áreas. Em outras, isso não acontece porque não é papel do pesquisador fazer esta espécie de tradução da linguagem científica para uma linguagem que também vai ser múltipla. Quando você vai fazer divulgação científica, para que público? Porque o texto que você escreveria explicando um determinado assunto de uma pesquisa para ensino médio é um texto. Se você for fazer para uma formação de professores da rede pública, é outro texto. Outra, tem a divulgação científica, ela tem outras especificidades. Né? Então, quando você coloca nesse saco de que se você não consegue explicar, se sua avó, sua mãe, o porteiro do prédio, o moço da mercearia não entende do que você está falando, é porque o que você está fazendo está encastelado e é inútil, porque tem uma inutilidade aí, né? Se o conhecimento está chegando ou não, que é uma visão também completamente torta. Não, e é uma visão que beira o utilitarismo, né? Do tipo, para que serve se você está escrevendo isso? Para que serve? Como se o conhecimento ele só fosse válido se ele tem uma aplicabilidade, uma serventia imediata, né? E não como construção do próprio pensamento, né? Atenção que esta é a justificativa para todos os cortes de bolsas de financiamento a pesquisas da área de humanas. Né? Não, vamos investir em engenharia, medicina, vamos fazer isso porque isso é útil para a sociedade. A questão é útil até onde? Útil para quem? Como, né? Eu acho que é uma visão muito característica dessa era em que a gente está vivendo, em que intelectual é tratado como lixo. Né? Ser intelectual passou a ser uma ofensa, como você falou no começo. Ai, você quem é muito acadêmico, isso é academicista, você é muito intelectual. Sim, com orgulho, a gente tem que voltar a isso e exigir uma divulgação científica de qualidade, porque existem formações específicas para divulgação científica que a gente tem pouquíssimo no Brasil, né? A gente tem meia dúzia de revista de banca do tipo super interessante. Que não chega nem a ser a divulgação científica, aí é mais curiosidade, né? Não é? Tem algumas coisas, mas agora a divulgação científica, por exemplo, como o Carl Sagan fazia, que era um cientista que também conseguia e fazia uma boa divulgação científica. Escreveu livros, tal. Ou na área de humanas, por exemplo, escrever como um Antônio Cândido escrevia.
entendeu? Que era super sofisticado e muito mais simples de ler. Não é todo pesquisador que tem. O cara, na verdade, isso é um dom a mais, não é um pré-requisito de você ser um pesquisador sério, você conseguir ser um bom divulgador. A gente tinha que ter bons divulgadores, tinha que ter pessoas que lessem e que tenham acesso a isso e que traduzam isso para públicos específicos. Também não existe isso, uma tradução universal. E também tem coisa, gente, que é difícil mesmo. O pensamento é elaborado mesmo, o negócio é craca mesmo, e às vezes não dá para traduzir mesmo, você tem que sentar a bunda um pouco e ler, porque aí às vezes para mim parece um pouquinho de preguiça mental, entendeu? Mas não é só isso também, Ana. Eu vou contar essa história que aconteceu comigo. Ah, sim, essa história é ótima, conte. Que ilustra bem essa especificidade das áreas. A gente tem áreas muito especializadas atualmente, que exigem um arcabouço, exigem um repertório e exigem anos e anos e anos de estudo. Se eu puder resumir anos e anos e anos de estudo na conversa na portaria do prédio, seria maravilhoso. Mas não é o que acontece. Aconteceu comigo o seguinte, eu, muito metida, e eu sou uma boa leitora, eu sou uma pessoa academicamente formada e tal. Quando eu fiquei doente, lá em 2012, vai fazer 8 anos agora, eu tive um câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa, e eu resolvi, claro, ler tudo que era produzido a respeito do tipo específico de câncer de mama que eu tinha, que era um fator positivo chamado HER2, né, um tipo de receptor de proteína. Ótimo, fui lá, entendi, eu queria, era importante para mim entender o que estava acontecendo no meu corpo e o que as coisas que eu estava tomando, as quimioterapias e tal, o que elas iam resolver. Aí eis que eu descubro, pesquisando, a minha médica, Suzana Ramalho, o nome dela, encontro lá no repositório da Unicamp a dissertação de mestrado dela, que tratava justamente da análise dos protocolos de quimioterapia e tal, desse tipo de câncer de mama que eu tive. Aí eu fui ávida a ler, entender o que está acontecendo, etc. E aí eu vi que o protocolo de tratamento que ela estava seguindo comigo era diferente do protocolo que ela analisava como mais eficiente na dissertação dela. E eu escrevi um e-mail enorme para ela. Como assim? Tipo full pistola. Doutora Suzana, full pistola. Mas não foi grosseira, né? Eles falaram, como assim? Por que você está me tratando com o protocolo que tem menos taxas de sucesso? Que tem menor taxa de sucesso? Na sua dissertação, você fala taranã, 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 e as pessoas seguiram esse protocolo e teve maior índice de mortalidade. Como assim eu quero o outro? Sabe? E aí, ela, muito pacientemente, eu tive essa sorte, ela falou, primeiro de tudo, que bom, você achou minha dissertação de mestrado, acho que você é a quarta pessoa a ler, né? Além da banca, mas você interpretou os dados de uma maneira equivocada. As estatísticas médicas, a forma de cálculo, o porquê se escolhe um ou outro protocolo, não era isso que estava escrito ali. Então, eu, com toda a minha habilidade de leitura, eu não sou uma pesquisadora de câncer de mama. Basicamente, nem oncologista você é, nem eu nada. Eu não sou, né? Não tenho nada, eu não sou uma pesquisadora. Nem médica, nem porra nenhuma. Pois é, aí eu fui lá ler a coisa e mesmo com todas as minhas habilidades de leitura, aquela linguagem, aquela forma de fazer gráfico, taraná, é diferente da que eu conheço no mundo das humanas, da educação e etc. Eu não tinha habilitação para fazer aquilo. E, obviamente, me causou uma dor de cabeça, uma angústia para ela responder o e-mail, é claro. Ou seja, a gente não pode ignorar que, assim, uma pessoa faz, sei lá, não sei quantos anos de faculdade, depois faz sei tempo de mestrado, depois não sei o quê, estudando uma coisa específica, você não pode esperar que você vá ler o resultado final daquilo sem ter todo um background naquilo, daquele assunto. Eu não sou médica, assim como tem pessoas que não são antropólogas, não são sociólogos, não são cientistas políticos. Vamos voltar a respeitar as especializações. Parece que ficou feio, parece que todo mundo tem que saber, entender de tudo para poder opinar, para poder, sabe, é um vício de pensamento, isso é torto, sabe, é errado.
Não, e mais do que errado, é uma frase lacradora que parece que ela está querendo uma inclusão, mas na verdade ela só está fazendo coro à destruição da academia, destruição da pesquisa no Brasil, destruição do conhecimento específico, do conhecimento elaborado, que é uma coisa que leva anos, sim, e tem que ser respeitado, e o que a gente tem que lutar é para todo mundo que queira fazer isso tenha possibilidade gratuita, tenha, né, nesse sentido, não é atacando do tipo, você escreve o que você pesquisa não serve para nada, ou o que você pesquisa é muito elaborado e seu porteiro tinha que entender. Não, olha, o porteiro também tem direito a fazer uma tese que o porteiro não entenda. É isso. Que um leigo não entenda, entendeu? Todo Exatamente. mundo tem direito de ter pensamento elaborado, de ter pensamento aprofundado, de pesquisar uma coisa que tenha paixão e que contribua, não num sentido utilitarista de serventia imediata, mas que contribua para a construção do pensamento humano, para a reflexão, para o entendimento da sociedade, né? E aí, quem tem paciência, vai lá, se especializa um pouco para conseguir entender e traduzir para linguagens diferentes, para fazer um vídeo de YouTube explicando, para fazer um podcast explicando, para conseguir fazer perguntas, para conseguir entrevistar pessoas, se estruturar para quando não sabe, conseguir fazer as perguntas certas para conseguir entender e ajudar todo mundo a entender, né? Então, se você gosta do nosso canal Academicista, dá um like no vídeo. Dá um like no vídeo, compartilha para a pessoa que fica falando desse tipo de besteira. Se você quiser, apoia o nosso canal, o link está aqui embaixo. E é isso.